Bom dia, salve, salve rapaziada. Pedir desculpa que eu vou ficar meio de lado nesse vídeo, porque eu fiz algumas colinhas aqui e também tô com o meu notebook aberto. E eu posso, conforme for, eu posso até mostrar para vocês aqui algumas informações aqui. E esse vídeo eu vou falar da minha opinião sobre essa Copa do Mundo. Tem algumas informações aqui importantes para dar para vocês aqui, vou deixar a referência para você pesquisar depois, tá certo? A respeito que na minha opinião foi a Copa do Mundo mais... Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Na minha opinião, foi a Copa do Mundo mais nojenta, mais asquerosa, mais roubada de toda a história de todas as Copas, tá? Já começou errado de ser um país sério, um país que está em guerra há muito tempo, né? Um país que está com a economia quebrada, um país que tem um presidente envolvido com coisas que a gente até sabe, está até envolvido nos arquivos Epstein, ou seja, cara, é asqueroso, primeiramente, já é asqueroso, é nojento você ter um país sede como os Estados Unidos com o presidente que eles têm lá. Já começa daí. Segunda coisa, a Copa do Mundo mais roubada da história, uma Copa do Mundo, sabe? Onde a Argentina foi favorecida desde a primeira fase. Em todos os jogos da Argentina ela foi favorecida. Depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso, eu vou te dar referências também, tá? Para vocês irem atrás do que eu falo. Aqui eu não venho aqui falar com base no achismo, tá? E eu acho que é, não acho que é nada, tá? Tudo que eu falar aqui você pesquise e vá atrás se você quiser, se você achar que eu tô mentindo, que eu tô falando groselha aqui nesse vídeo, tá? Que eu posso não ser nenhum expert em porra nenhuma, mas mentira eu não falo aqui, tá certo? Então, teve a seleção do Irã tratada como bandido lá nos Estados Unidos, sabe? Uma coisa, um tratamento horroroso, degradante. Juiz somaliano teve o visto negado por ser negro, aí vieram falar que ele tinha envolvimento com terrorismo, sabe? Uma história triste, o sonho do cara era ser árbitro na Copa do Mundo, sabe? Então, é um país que está cagando para direitos humanos, acho que foi a Copa do Mundo mais nazi da história, tirando os Jogos Olímpicos da Alemanha nazista de Hitler. Eu acho que foi a Copa do Mundo mais, assim, racista da história, sabe? Enfim, horrorosa. Tá? Então vamos começar aqui por partes, como diria o Jack Stripador, né? Primeiro, rapaziada, é que eu acho que esse tal do VAR, pra mim, o VAR hoje em dia é a forma legítima, é a forma incontestável de qualquer roubalheira no futebol você não falar nada. Então, por exemplo, teve um lance polêmico, o VAR chamou. Cara, a imagem que mostra, são eles que fazem a imagem. Quem tá sabendo se tá um braço na frente, se um braço para trás, um braço, sabe? Quem, e o povo vê aquela imagem trabalhada e aquilo passa a ser uma verdade absoluta. Ponto final, uma coisa incontestável. Antigamente, quando o juiz errava no futebol, o juiz errou tal, esse juiz roubou para um time, roubou para o outro, e ficava nisso. Hoje com o VAR não tem mais isso. Hoje com o VAR os caras metem a imagem lá que eles trabalham a imagem, eles que fazem essa imagem, tá? E ponto final, acabou. E você vê nessa Copa lances assim, cara, e aí, quem que vai contestar? Ah, o VAR falou, o VAR, tá no VAR, acabou, né? Aliás, falando de VAR, eu não sei que jogo que teve, o juiz que tava no VAR fazendo o apito de cachorro símbolo nazi, né? Ou seja, a Copa mais nazi da história. Presidente da FIFA, aquele cabeça de ovo, cara bizarro, que cara ridículo, cara. Na final, ela só faltou chupar, sabe? No final, parece que só faltou fazer um boquete pro Donald Trump, sabe? Que cara patético, sabe? Que puxa-saco do Trump, que coisa ridícula. Ele entrando com tênis branco, né? Que é pito de cachorro também. Tá até aqui, ó. Tênis branco, ó, ficou conhecido em 2016 como influenciador do movimento supremacista nos Estados Unidos, né? Começou a usar o tênis branco. E aí daí pra frente veio mais esse apito de cachorro, tênis branco, é, tomar copo de leite, enfim, né? Então é esse nível dessa Copa do Mundo. 3 países sede, sabe? Cara, não dá pra engolir essa Copa, cara. E aí ainda tem gente que fala Copa do Mundo, é o maior espetáculo de futebol na Terra, cara. Isso já ficou no passado, cara. Hoje não é mais. E para não ter sido uma catástrofe total, né? Eles foram obrigados a dar o título para a Espanha, porque não tinha como. Eles roubaram 2 gols legítimos da Espanha, era para ter sido 3-0, acabou ficando 1-0.
Então, tem até um vídeo, tá? Que eu vou colocar aqui o nome do vídeo, que chama, o canal é Bola Raiz, tá? O vídeo é Espanha campeã, vírgula, mas como diria o Avalone, vírgula, mas era o que a FIFA queria. Então nesse vídeo, o vídeo que tem 13 minutos, ele mostra direitinho, tá? Como foi a caminhada da Argentina até essa final, tá? E eu aqui anotei também pra gente comentar. Eu vou ler, vocês me perdoem, tá? Teve o escândalo do jogador dos Estados Unidos, que deu uma entrada criminosa também. Ele deu a solada na panturrilha do outro jogador. E depois o Laranjão mandou que o presidente da FIFA é um chupador de rola do Trump, daquela roxinha, daquela piroca murcha de velho que ele tem, tá? Ele reviu a suspensão do jogador americano, tá? Que jogou, inclusive, tá bom? Já na estreia contra a Argélia, o Lionel Messi, que é um dos maiores mau caráteres que tem também, para de ficar com esse papo que o Messi, sabe? Ele é argentino, ele tem mau caráter como a maioria dos jogadores ali, sabe? Não vem querer passar pano pro Messi, não, tá bom? Ele deu uma entrada criminosa também, na panturrilha, na batata da perna, ele veio com a sola, tá? E nada aconteceu, tá? Todos os 8 times o juiz deu falta, pera aí, mano. O juiz deu falta e nada aconteceu, tá? Não deu nenhum cartão amarelo, porque obviamente ele é o Messi, né? E a outra seleção é da Argélia, né? Então, como queria dar um cartão pro Messi, fez uma falta no cara da Argélia. Mas tá lá, é só você pesquisar que você vai ver essa falta, tá? Contra o Egito tava ganhando de 1-0, tá? O Egito fez o segundo gol. O VAR, mais uma vez, foi chamado. E o gol do Egito, o segundo gol do Egito, era para ter sido 2-0. Eles anularam o gol do Egito numa falta lá no campo do Egito, onde seria a origem da jogada. Ou seja, supostamente teve uma falta lá no campo do Egito, a jogada correu toda, ninguém falou nada. O Egito fez o segundo gol, e aí o VAR chamou e anulou o gol. E depois a Argentina virou. Contra a Inglaterra, uma entrada criminosa, uma agressão física do jogador Anderson, tá? Que o argentino fez contra esse jogador. Ele deu um soco por trás aqui. O juiz não deu nada, foi logo no começo do jogo. Ele não deu nada. E aqui, já que a gente começou a falar do VAR, na Copa do Mundo, nenhum lance de VAR. Ó, tá até aqui, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês, dá licença. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas enfim. Nessa Copa do Mundo, tá dizendo aqui, entre os 8 países melhores dessa Copa do Mundo, contra a Argentina o VAR não foi chamado nenhuma única vez. Nenhuma vez contra a Argentina o VAR foi acionado. Todas as vezes que foi acionado foi para favorecer a Argentina. Em supostos lances, né? Que nem o gol da Espanha lá, o gol. O cara foi um conto dentro da área, normalíssimo de jogo, normalíssimo, e o juiz anulou o gol. Isso daí na minha época, quando era criança, a gente falava que o cara foi perigo de gol, né? Perigo do time fazer gol, ele anulou, ele parou, sabe? Então, cara, cara, o que os caras roubaram pra Argentina ganhar, cara, sabe? Chega a ser bizarro, cara. Mas vamos em frente. Ele colocou aqui também o levantamento. Isso daí é estatístico, cara, não é achismo, tá? É só você pesquisar. Na Copa do Mundo, na Copa do Mundo passada e nessa que acabou, a Argentina teve 8 pênaltis marcados em seu favor, tá? A seleção que chegou mais perto da Argentina foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra com 4 pênaltis e depois Brasil, França e Portugal com 3 pênaltis. Isso nas 2 últimas Copas do Mundo. Na última e nessa que acabou aqui, essa com 3 sedes, tá? Mais um fato, não tem argumento. E eles fizeram um levantamento com base em quantas faltas as seleções fazem para ver quanto que chegam com cartão amarelo. A proporção de faltas para cartão amarelo, tá? A Argentina também é a segunda seleção que menos tomou o cartão amarelo. Precisou fazer quase 20 faltas para ter um cartão amarelo. Todas as outras tiveram muito mais cartão amarelo. Inclusive a BBC, né, eles fizeram uma matéria completa sobre essa campanha argentina na Copa do Mundo.
Mais uma, o juiz que apitou o jogo, não sei se foi da Argentina, teve um jogo que ele apitou, que a Argentina ganhou também. Foi que todas as vezes que esse juiz apitou o jogo, que o Messi estava em campo, a Argentina também ganhou todos os jogos. A Argentina nunca perdeu, né, quando tinha esse árbitro em campo. Eu não vou lembrar o nome do árbitro, mas eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem que ele dá dados assim, nomes, tudo certinho para vocês verem. E mais seguindo aqui, ó. Na final, no jogo contra a Suíça, na quarta de final, cara, isso pra mim foi bizarro, eu nem sabia que tinha acontecido isso. Eu nem sabia que tinha acontecido um fato completamente bizarro, cara. Eu nunca vi uma roubalheira tão grande na minha vida no futebol. O jogador embolou, ele foi tentar passar no lance na lateral, o jogador Paredes derrubou ele, né, que ele ia puxar um contra-ataque, aquela jogada de contra-ataque típico de futebol, que o jogador para o lance para poder parar o ataque. O juiz meteu amarelo no Paredes, aí mais uma vez, o VAR chamou, e aí uma regra nova também, que só aconteceu agora, e o único momento que essa regra foi feita foi para ajudar a Argentina. O juiz retira o cartão amarelo de Paredes, dá pro Embolou, que era o atacante da Suíça, ele já tinha um amarelo, ele tomou o segundo amarelo e foi expulso. E nesse momento a Suíça estava ganhando, né? E depois a Argentina virou o jogo. Eu não vou mais ler o papel, porque o que eu tinha para anotar aqui eu já falei. Então, rapaziada, não tem como você falar que não foi, foi tudo uma grande coincidência, cara. Não tem como, é impossível ser coincidência. Esse lance aí da Suíça, aí pra mim, cara, sabe, eu pra mim, Copa do Mundo, desde lá da França, Brasil e França, que o Brasil tomou aquele sacode na final da Copa do Mundo da França, na França, e a França foi campeã. Pra mim, desde aquela época eu tenho as minhas desconfianças, sabe? E a Argentina aí nessa Copa do Mundo, sabe, dizem as boas ou más línguas que o Trump e o Laranjão tava doido pra dar essa Copa pra Argentina, né? Pra graciar o Milei, esse doidinho e maldoso, né? Ele é doido e maldoso. Pra Argentina, que também, não sei pra quem sabe, estão dizendo que é a Nova Jerusalém, mas é a Nova Jerusalém sionista, né? Com o que há de pior, né? Sionista. Pesquisa aí o judeu sionista, o que é, e você vai se informar o que é, tá? E aqui eu não estou falando qualquer judeu, estou falando judeu sionista, tá? Porque muitos tempos atrás, os judeus e os árabes, eles eram aliados, eles eram amigos, tá? Se você não sabe, pesquise. Há muitos anos atrás, muito antes de surgir quem? Os Estados Unidos, para variar, que os Estados Unidos só servem para semear desgraça e guerra entre todos os países, né? Mas antes de aparecer os Estados Unidos, os árabes e os judeus, eles eram amigos, tá? Eles não eram inimigos, não. Foi com o surgimento do sionismo em Israel e tudo mais, com a criação do Estado de Israel, que começou essa treta toda, tá bom? Pesquise aí. E só para terminar, rapaziada, e como sempre, né, a Argentina, em qualquer país do mundo que eles estão, os torcedores, como a Argentina perdeu, brigando, destruindo, quebrando tudo. Aqui no Brasil tem um monte de vídeo no país inteiro, argentinos imitando macaco para insultar o nosso povo, destruindo e quebrando, que é só o que eles sabem fazer. Essa galera da Argentina que está em todos os países aí comemorando, brigando, a única coisa que esses caras sabem fazer é brigar e fazer tumulto, tá? Depois do final do jogo, o covarde da Argentina foi escolher o jogador mais fraco da Espanha para querer pagar de gostoso, só que quando foi jogar contra a Holanda, o grandão lá da Holanda deu um empurrão nele que o cara voou uns 15 metros, não fez porra nenhuma, sabe? Então, além de tudo, são covardes, são asquerosos, são encrenqueiros, e um monte de brasileiro burro, chorando, triste, porque perdeu. Cara, abre teu olho, meu irmão, abre teu olho. Eu até entendo que vocês que estão torcendo pra Argentina e estão tristes hoje, sabe, porque vocês são uma molecada nova. Veja o passado da Argentina, veja o passado. O pessoal falando aí do Maradona, o Maradona era de esquerda até o osso, até o osso. Teve água batizada que o branco tomou, que os argentinos deram para ele, que o Maradona ficou tirando sarro, gol de mão do Maradona. Então essa galera que gosta da Argentina hoje,
É a galera que tá entrando no futebol agora, não sabe porra nenhuma. Vê o passado da Argentina, vê o que, que esses caras fazem. Por que, que a Libertadores da América, o time que mais. Os países, os clubes que mais ganham a Libertadores da América é a Argentina? Porque os caras não deixam jogar, cara. Tudo que a Argentina ganhou no futebol até hoje foi roubado. Eles não conseguem ganhar nada na honestidade. Você não consegue ver um lance da Argentina, um jogo da Argentina, e fala, puta, que bonito, cara. Como joga bonito. Pega o clássico deles lá, Boca Juniors e River Plate, cara. Parece luta de UFC, não parece jogo. Sabe, os clubes brasileiros, todos os clubes brasileiros, quando vão jogar na Argentina, vê como é que eles são recebidos lá, vê como eles são tratados. E não tô falando só do Palmeiras, não, porque eu sou palmeirense. Mas Santos já apanhou, Corinthians já apanhou, Palmeiras já apanhou. Todos os clubes que vão para lá passam um sufoco terrível, sabe? Eu me lembro o jogo que teve aqui, Palmeiras e Boca Juniors no Morumbi. O Boca Juniors não deixou jogar, não deixou ter jogo. Eles ficaram caídos o jogo inteiro, cara. Não teve jogo, sabe? E agora, é por isso que eu tenho essa raiva do futebol argentino e do povo argentino, sabe? É um povo racista, um povo asqueroso, sabe? Difícil. Obviamente a gente não pode generalizar e falar que 100% é assim. Tem pessoas boas no mundo todo. Lá deve ter também. Mas se você pegar uma grande média, sabe? Você vê o quanto que esse povo é. Sabe, eles perdem, eles acham que eles foram roubados. É o time que mais roubou, tá na Copa do Mundo aí, essa Copa, sabe? E para não ficar falando mais merda, eu já vou encerrar por aqui, porque daqui a pouco escapa alguma coisa. Tá bom? Eu vou deixar o nome do vídeo do cara aqui do canal para você entrar e você assistir, que ele mostra detalhes por detalhes, tal, coisas que aqui eu não falei. Tá bom? Aqui eu só trouxe alguns fatos dessa Copa do Mundo, a Copa mais vergonhosa de toda a história das Copas do Mundo. Fui.